palavra de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo jovem rico, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aquele jovem, como muitos outros, ele andava procurando algo que viesse lhes dar uma satisfação na vida. Ele procurava algo que lhes trouxesse uma satisfação no seu viver. Aquele jovem, ele estava perguntando acerca de vida eterna após esta vida, mas ele procurava uma vida eterna aqui na terra. Mas também ele gostaria de saber acerca da vida após esta vida que nós vivemos. Jesus entende que, a princípio de conversa, ele gostaria de ouvir aquilo que ele desejava. Mas existe um momento em nossas vidas que não só nós podemos ouvir o que nós queremos, e sim o que precisamos. E foi exatamente isso que Jesus tinha para dizer àquele jovem. Aquele jovem refere a esta vida com a intenção de que aqui mesmo ele viesse receber a eternidade. E ele não entendia que a eternidade está nos planos de Deus, está nos planos de Deus para o ser humano, e após um curto período de convivência nesta vida, nós iremos adquirir. Na Bíblia está escrito o seguinte, que Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com as trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro. Depois aqueles que ficarem vivos, eles serão arrebatados para assim viver de eternidade a eternidade juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16. A vida eterna nós garantimos ela aqui mesmo na terra, aceitando o Senhor Jesus Cristo. Mas para herdar a vida eterna, é só após a vinda do Senhor Jesus Cristo, como foi lido. Aquele jovem, ele, por ter um coração literalmente ligado às suas riquezas, ele queria adquirir a vida eterna aqui na terra, porque ele tinha mais apego à sua riqueza do que no próprio Senhor Jesus, que é dono de todas as coisas. Mas a Bíblia ensina que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E aquele jovem tinha essa dificuldade, a dificuldade de amar a Deus acima de tudo. E eu costumo sempre dizer, quando as pessoas passam a confiar naquilo que têm de material, elas começam a ser escravas deste mundo e faz com que a alegria de Deus fique ausente em suas vidas e porta-se como este jovem, procurando, encontrando o sentido da vida, mas desprezando e ficando entristecido. Jesus apresentou àquele jovem alguns mandamentos como não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse o seguinte: Mestre, todas estas coisas eu tenho observado desde a minha infância, desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, Jesus disse: olha, ainda lhe resta outra coisa. Vai, vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas aquele jovem, ouvindo isto, ele ficou muito triste. Ele retirou-se dando as costas para Jesus. Porque ele era muito rico, ele possuía muitas coisas. Aquele jovem, ele observava os mandamentos, como ele disse, mas ele não guardava em seu coração para cumprir. A intenção de Jesus com aquele pedido era para que aquele jovem desse uma demonstração de que Deus era tudo em sua vida. Era para que ele desse uma demonstração de que Deus era a principal pessoa na vida dele. Mas mesmo assim, ele preferiu pensar em sua riqueza ao invés de aceitar a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, que é dono de todas as coisas. Porque para aquele jovem, o que mais importava era aquele momento, era o agora, como muitas pessoas pensam assim. E não em que situação a sua alma iria estar depois dessa vida. Na Bíblia está escrito o seguinte:
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero dizer para você, ouvinte, nesta hora, que a sua alma ela tem muito valor, mas é preciso aceitar a Jesus Cristo e ter um coração voltado a Ele, para não participar de uma eternidade de terror. Diz-nos a Bíblia que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros irão ressuscitar para a vergonha eterna. Mesmo se você morrer, você vai ter que um dia ressuscitar e terás que prestar conta de tudo a Deus. Pois diz-nos a Escritura Sagrada o seguinte: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. E no dia da prestação de contas, Ele vai te julgar de tudo o que você já fez. E o julgamento será muito severo. Somente aqueles que amaram mais a Deus, fazendo a sua vontade, e aceitaram seu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, vão escapar da punição eterna e também vão escapar de tormentos e separação eterna de Deus. Escapa-te nesta hora pela tua vida. Escapa-te hoje mesmo aceitando a Jesus e com certeza você vai ter uma vida eterna com Ele quando Ele vir. Jesus, com certeza, Ele não iria permitir que aquele jovem ficasse sem nada como um mendigo, pedindo esmola para alimentar-se. Em Gênesis, Deus pediu o único filho que Abraão tinha em sacrifício. E depois Ele não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho. Sabe por quê? Porque Deus queria que ele desse uma demonstração se ele amava mais a Deus ou se amava mais o seu filho. Deus queria ver se ele amava mais as bênçãos recebidas do que o abençoador, que é o próprio Deus. Deus, da mesma forma, por meio de Jesus Cristo, estava testando o sentimento daquele jovem acerca do que ele tinha no coração. Deus, ele não iria permitir que o jovem perdesse toda a sua riqueza. Mas aquele jovem, como tinha o coração voltado para os seus bens, ele afundou em terrível tristeza, dando as costas para Jesus. E eu costumo dizer que é impossível uma pessoa dar as costas para Jesus e depois ter uma vida feliz, porque está desprezando o autor da vida. Meu querido ouvinte, eu quero que vocês entendam uma coisa. É possível ser rico e mesmo assim ser salvo. Basta ter Deus como a principal coisa na sua vida, como a principal pessoa na sua vida, como a principal área de tua vida, como a base de toda a sua vida. Se você ter Deus na sua vida como o principal, você vai ter felicidade e não vai ter apego pelas coisas dessa vida. No Salmo 20, o salmista, mesmo sendo rico e possuidor de muitos bens, ele não esqueceu de reconhecer a Deus como o principal dentre todas as coisas. Ele era o primeiro mandatário do país, ele era um rei muito poderoso, ele tinha muitos carros, ele tinha muitos cavalos. Mas ele disse ao povo acerca dos países vizinhos o seguinte, ele disse, olha, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Ele aceitou e deixou que Deus fosse a razão do seu viver. Ele não se apegou às suas riquezas ao ponto de dar as costas para o autor da vida. E por isso ele foi um rei rico e feliz em seu reinado, porque ele tinha um coração inteiramente voltado a amar a Deus. É impossível, meus queridos e amados ouvintes, ter uma esperança de um feliz amanhã se nós virarmos as costas para Jesus. Pessoas que têm dinheiro como consolo, elas têm dificuldade de aceitar o Senhor Jesus Cristo como o autor da vida. Quanto mais as pessoas têm o dinheiro como a base de tudo, um esquecimento de Deus vai brotando em seus corações. O dinheiro não é uma coisa mal. O dinheiro não é uma coisa mal. E também ele não é pecado. Não é pecado uma pessoa ser rico. O perigo está naquele coração que está preso às riquezas. Jesus diz que onde estiver o seu coração, ali está o teu tesouro. E também ele disse que não seria bom que as pessoas adquirissem tesouros nessa terra, porque a traça e o ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Jesus disse que nós deveríamos amontoar tesouro nos céus, onde nem traça e nem ferrugem corrói, e nem ladrões escavam para roubar. Quando voltamos inteiramente a nossa atenção e dedicação às riquezas, estamos de forma automática esquecendo-se de Deus. Pois a Bíblia descreve o dinheiro como um Deus terreno,
e ninguém pode servir a dois deuses. A Escritura Sagrada diz que nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de achegar a um e desprezar o outro. A Escritura Sagrada diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas 16, 13. Em Mateus 13, 22 e em Marcos 4, 19, diz que a sedução e os enganos das riquezas sufocam a palavra que um dia alguém ouviu. Jesus não está dizendo que você não possa adquirir muito dinheiro ou muitos bens. Ele está alertando-nos a termos muito cuidado com aquilo que pode nos afastar de sua presença e nos deixar em dias de tormento e solidão. Eu ouvi um pregador dizer uma certa vez que tinha um homem que era tão pobre que só tinha dinheiro. E existem muitas pessoas assim, que têm dinheiro, mas não têm felicidade. Existem pessoas que daria todo o seu dinheiro, daria tudo o que tivesse